Toxic de... Olá, creepy amigo. Iniciando. Pegue a sua recompensa. Lua pálida, sorri para você. Você está na floresta. Existem 3 comandos: norte, oeste e leste. Comando: na última década, tornou-se muito fácil conseguir o que se quer. Através de só alguns cliques, a internet fez tudo ficar mais simples. Qualquer um pode usar um computador e alterar a realidade. Uma abundância de informação está meramente a um clique de distância, ao ponto em que é impossível imaginar a vida sem isto. Ainda assim, uma geração atrás, quando as palavras streaming ou torrent não faziam o menor sentido, a não ser que se fossem ditas em uma conversa sobre água, as pessoas precisavam se encontrar cara a cara para trocar softwares, programas, jogos de cartas e cartuchos. É claro que a maioria desses encontros era entre grupos de pessoas que trocavam jogos populares entre si, como King's Quest e Maniac Mansion. Entretanto, pouquíssimos programadores conseguiam fazer seus próprios jogos para dividir entre esses círculos, que em troca passariam o jogo adiante se fosse divertido, bem desenhado e independente o suficiente. Esses jogos tinham fama de serem raros artefatos buscados por colecionadores pelo país inteiro. Era o equivalente a um vídeo viral nos anos 80. Lua Pálida, entretanto, nunca havia saído da Baía de São Francisco. Todas as cópias conhecidas estavam por lá. Todos os computadores que já tinham usado o jogo eram de lá. Esse fato se dá pelo seu programador ter feito pouquíssimas cópias. Lua Pálida era um jogo texto-aventura, no estilo Zork e The Lurking Horror. Foi feito na exata época em que esse estilo estava saindo de moda. Ao iniciar o programa, o jogador era apresentado a uma tela quase vazia, exceto pelo texto. Você está em uma sala escura. Luz do luar brilha pela janela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando? Então começa o jogo, que certa vez um escritor de uma fanzine descreveu como enigmático, sem sentido e totalmente injogável, relatando que o jogo só apresentava os comandos: pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta, ir ao leste. O jogador recebia as seguintes instruções: pegue sua recompensa. Lua pálida sorri para você. Você está na floresta. Existem 3 caminhos: norte, oeste e leste. Comando? O que rapidamente frustrou os poucos que jogaram o jogo foi o confuso e tiltado comportamento na segunda fase em diante. Somente um dos comandos direcionais era o certo. Por exemplo, nessa ocasião, o comando para ir em qualquer direção que não fosse o norte faria o sistema congelar, fazendo ser obrigatória a reinicialização do computador. Adiante, qualquer fase subsequente era tão somente uma repetição dos comandos anteriores, executando o que eram somente as opções de direção que estavam disponíveis. Ainda pior, os comandos clássicos de qualquer jogo de texto-aventura pareciam inúteis. A única ação feita que não envolvia movimentos para usar era usar ouro, o que ocasionava o jogo a mostrar a seguinte mensagem: não aqui. Usar pá, que mostrava não agora. E também o comando usar corda, que fazia o texto sugerir algo como: você já usou isso. A maior parte de todos que jogaram o jogo avançaram algumas fases até se entediarem com o fato de precisarem reiniciar o computador o tempo todo e jogaram o disco para longe, descrevendo a experiência como uma interface porcamente programada. Entretanto, há uma verdade sobre o mundo dos computadores que é imutável. Em qualquer era, algumas pessoas que usam sempre vão ter muito tempo livre à sua disposição. Um jovem rapaz chamado Michael Nevins decidiu descobrir se havia mais lua pálida do que se podia ver a olho nu. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e muitos cabos de computador puxados e desconectados, ele finalmente conseguiu fazer o jogo mostrar um texto diferente. O texto na nova área era: Lua pálida sorri abertamente. Não há caminhos. Lua pálida sorri abertamente. O chão é macio. O chão é macio. Lua pálida sorri abertamente. Aqui. Aqui. Comando. Passou-se quase outra hora, até que Nevins tropeçasse na combinação apropriada de frases que faria com que o jogo prosseguisse. Cavar buraco. Descartar ouro. Então, tapar buraco. Isso fazia com que a tela mostrasse parabéns e um tipo de numeração na tela. Quando o jogo parava de receber comandos, ele fazia o jogador ter de reiniciar o computador uma última vez. Após alguma deliberação,
Nevin chegou à conclusão de que os números referiam-se às linhas de latitude e longitude. As coordenadas levavam a um ponto na floresta crescente que dominava as adjacências próximas ao Parque Vulcânico Lesen. Como ele tinha muito mais tempo do que noção do perigo, decidiu ir ver o fim de Lua Pálida. No dia seguinte, armado de um mapa, um compasso e uma pá, ele andou pelas trilhas do parque, percebendo, impressionado, como cada curva que ele fazia era exatamente as curvas do jogo. Após ter inicialmente se arrependido de ter trazido a ferramenta de escavação, como que por puro instinto, ele acabou se convencendo de que sua jornada aqui tinha uma semelhança incrível com a do jogo, e esta poderia levá-lo a encontrar um excêntrico tesouro enterrado. Cavando tão animado como ele estava, é de se entender o jeito como ele se jogou para trás em surpresa quando seus esforços o levaram a se deparar com uma cabeça em início de decomposição de uma menininha loira. Nevin prontamente passou as informações para as autoridades. A garota foi identificada como Karen Pauslin, 11 anos, dada como perdida para o Departamento de Polícia de São Diego, há mais ou menos 1 ano e meio. Esforços foram feitos para se encontrar o programador de Lua Pálida, mas os rastros na comunidade de troca de jogos e programas se perdiam e sempre acabavam de volta ao ponto de partida. Colecionadores chegaram a oferecer mais de $6.000 em uma cópia do jogo. O resto do corpo de Karen nunca foi achado.